Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. E hoje a gente vai estar falando sobre o último da lista dos 13 Cavaleiros Reais aqui da nossa série, né? Basicamente a gente já falou de todos, a gente vai falar do último agora. Lógico que tem alguns vídeos ainda para fazer dentro dessa série, mas os Cavaleiros mesmo, esse daqui é o último. E por que eu deixei ele por último? Bom, porque literalmente é isso que o nome dele significa. Ele é o último cavaleiro, né? O cavaleiro do Ômega. Então hoje a gente vai estar falando sobre o tão conhecido, tão querido, tão amado Omegamon, né? Também chamado de Omnimon. Vou dar alguns detalhes sobre ele, pessoal, nesse vídeo com certeza, muitas coisas legais. Já deixando avisado para vocês que esse vídeo vai ser basicamente dividido em 3 partes. Sendo que a primeira eu vou falar do Omegamon propriamente dito, na segunda parte eu vou falar sobre o Omegamon X, e na terceira parte eu vou falar algumas coisas sobre Cavaleiros da Távola Redonda, e assim a gente encerra o vídeo. Maravilha? Então já vai deixando seus comentários aí, os seus likes, se possível. Vamos começar? Vamos embora! Então pessoal, quando se fala de Omegamon ou de Omnimon, chame como você quiser, obviamente que na cabeça de todo mundo vai vir Digimon Adventure, né? Foi lá onde a gente viu o Omegamon pela primeira vez, viu do que ele é capaz, né? Nos primeiros filmes, então a maioria das pessoas conhece ele graças a essas coisas. Obviamente o Omegamon passou a ser um dos Digimons mais queridinhos e favoritos de todas as pessoas que gostam de Digimon, e por isso a gente vê ele aparecendo em praticamente todas as coisas que envolvem Digimon, né? Até fora de Digimon muitas vezes ele já apareceu. Então, com certeza ele é um dos grandes mascotes, um dos grandes personagens mais conhecidos de Digimon de longe, né? Mas tirando tudo isso, ele é um dos Cavaleiros Reais, sendo ele provavelmente o segundo da lista dentre os mais fortes, né? Sendo que acima dele viria apenas o próprio Alphamon. Normalmente quando o Alphamon não está presente, é o Omegamon quem assume meio que o papel de líder deles, né? Não que todos os Cavaleiros Reais respeitem essa liderança. Se vocês assistiram os outros vídeos dos Cavaleiros Reais que eu fiz, vocês vão ver que alguns desses cavaleiros provavelmente não vão se sentir abaixo do Omegamon de forma alguma, né? Mas o papel dele, o jeito como ele se comporta, sempre passa esse ar de sou aquele que está na liderança, né? E ele fica cumprindo esse papel quando o Alphamon não está. E quando o Alphamon aparece, o Alphamon toma o seu lugar como o rei da coisa, né? E normalmente o Alphamon e o Omegamon são muito amigos. A coisa mais interessante, pessoal, é que o Alphamon, representando o Alpha, no nome dele, literalmente é a primeira letra do alfabeto, que é o que representa o início, por isso Alphamon. E o Omegamon representa o Ômega, que seria a última letra, representa o fim. Então é muito interessante que esses dois façam parte do mesmo grupo, né? Até tem muitas pessoas que sempre brincam que uma fusão entre o Alphamon e o Omegamon possivelmente resultaria em um Digimon Deus Divino, alguma coisa do tipo, né? Até porque na Bíblia, quando se referem a Deus, muitas vezes dizem que ele é o Alpha e o Ômega. Então, pessoal, aqui a gente vai falar um pouco agora dos nomes. Ômega ou Omni vai dar na mesma, tá? Mas às vezes a palavra Ômega e o Omni têm significados diferentes. O nome principal, o nome original dele é Omegamon. Então vocês veem que o nome Ômega é muito importante para ele, por ele significar o fim, né? Então pode ser talvez que em batalhas o Alphamon seja aquele que começa e o Omegamon seja o tipo do Digimon que sempre encerra as coisas. Ele termina, principalmente quando a gente chegar no Omegamon X, vocês vão entender porque a coisa funciona bem dessa forma. Então, sobre a personalidade dele, pessoal, quando a gente vê Digimon Adventure, você não vê muito personalidade dele. Ele é sempre um Digimon muito silencioso. Poucas vezes ele fala, e quando ele fala é muito interessante porque ele demonstra vozes tanto do Wargreymon quanto do Metal Garurumon ao mesmo tempo. É bem parecido com o que a gente vê em fusões que acontecem em Dragon Ball Z, por exemplo. A pessoa resultante acaba tendo as vozes das duas pessoas que se fundiram para formar ela, né? Então, basicamente, pessoal, ele funciona como um cara extremamente sério quando ele está dentro dos Cavaleiros Reais. Ele é muito sério, uma voz bem grossa que passa
né, impõe um respeito em qualquer um que escute ela. Ele serve sim a justiça acima de todas as coisas, mas para ele, única e exclusivamente, inicialmente, Yggdrasil é a maior justiça que existe. Então ele sempre chama Yggdrasil como Lord Yggdrasil, né? E ele respeita Yggdrasil acima de tudo. Não interessa, muitas vezes o Yggdrasil está fazendo umas coisas erradíssimas. Se você assistiu o filme Digimon X Evolution, você vai ver que lá o Omegamon basicamente é um vilão a maioria do filme, porque ele está destruindo, acabando com todos os Digimons, porque o Yggdrasil simplesmente mandou ele fazer isso, né? Ele não tá nem aí. Se for ordem do Yggdrasil para ele, tá certo. A não ser que alguém chegue para ele e prove para ele que o Yggdrasil tá errado, que prove mesmo. E é muito difícil para você conseguir fazer isso. A lealdade do Omegamon possivelmente é uma das maiores a Yggdrasil, equivalente a provavelmente a do Dukemon, que também é extremamente leal, né? Então, essa é a personalidade dele. Cara sério, super legal, leal e muito, muito teimoso e cabeça dura dentro dessa lealdade, né? Então, quando a gente fala de habilidades, pessoal, o Omegamon ele é um Digimon que ele é meio que multiuso, vamos colocar dessa forma. Um corpo de cavaleiro extremamente rápido, ele é muito ágil para lutar, ele voa muito rápido também, né? Consegue fazer umas manobras super legais no ar quando ele está voando. E ele tem uma grande espada que ele usa para lutar, mas também um grande canhão, né? Então muitas pessoas se focam nessas duas armas. Sendo que uma delas, a espada, sai da boca de Wargreymon, que está no braço esquerdo dele, e o canhão sai da boca do Metal Garurumon, que está no braço direito dele. Então dá para você ver de cara que ele é o resultado de uma fusão, né? Graças a isso. É um dos Digimons que dá para você ver de longe melhor que ele é o resultado de uma mistura, né? Então a espada chamada de Grey Sword é uma espada que é dita ser a espada invencível, né? Uma espada muito poderosa, ele consegue cortar com ela obviamente, mas ele consegue mandar cortes de energia que vão cortar até montanhas ao meio. E o canhão dele, que é chamado de Garuru Cannon, solta raios de energia, né? Tiros de energia ou raios de energia, todos eles em temperaturas baixíssimas, até no zero absoluto. Além de ele ter um poder destrutivo muito grande, né? Ele pode dar tiros que explodem mesmo, ele ainda consegue congelar as coisas instantaneamente, coisas enormes, né? Sem problemas algum. Mas esses braços também têm outras utilidades. No braço do Wargreymon, ele tem também um escudo que fica no ombro esquerdo dele, que é chamado de escudo da coragem, o Brave Shield. É o mesmo escudo que o Wargreymon usa. Ele consegue usar esse escudo no ombro esquerdo dele para estar se defendendo. Muitas vezes vocês vão ver que o Omegamon coloca o braço esquerdo na frente dele. No braço direito do Metal Garurumon, no ombro direito, ele tem mísseis, e ele pode atirar esses mísseis e recarregar esses mísseis à distância. São mísseis que vêm do Metal Garurumon, ou seja, são mísseis que além de serem altamente destrutivos, ainda congelam o alvo, né? Então sim, o Omegamon consegue lutar de formas diferentes. Esses braços também têm mais utilidade do que a maioria das pessoas imagina, né? Além disso, o Omegamon já foi visto usando a capa dele para se defender. Ele coloca a capa na frente dele. Aparentemente é uma capa extremamente resistente e que consegue desviar ataques de energia facilmente, né? Mas fora isso, ele é um lutador bem básico, né? Ele vai para cima de você para te cortar ou ele vai dar tiros em você. Mas essa simplicidade é o que fortalece ele acima de todas as coisas. O que é muito bom, porque muitas vezes você não precisa de complexidade para ter um lutador competente. Nesse caso, o Omegamon prova isso. Ele é um dos mais poderosos e ele é bem simples, né? Então, pessoal, esse é o Omegamon, né? Tão favorito de todas as pessoas, um Digimon incrível. Eu confesso, sou extremamente fã dele. Então, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para vocês aqui agora: existem hoje outros Omegamons, várias variações dele. Inclusive eu já fiz vídeos falando sobre isso. Porém, o Omegamon que faz parte dos Cavaleiros Reais é esse. Os outros Omegamons não fazem, certo? O único outro Omegamon que faz parte dos Cavaleiros Reais é a transformação em X do próprio Omegamon, né? Outros Omegamons, como o Omegamon Zwart, por exemplo, não fazem parte do grupo, apesar deles também terem muitas vezes o tipo
Cavaleiro Sagrado, tá bom? Só para deixar isso bem claro. Então, pessoal, agora a gente vai estar falando sobre a transformação que o Omegamon sofre quando ele consegue um anticorpo X. Então, vambora! Então, pessoal, agora falando sobre o Omegamon X, né? Quando o Omnimon conseguiu o anticorpo X. Basicamente, o anticorpo X melhora o Omegamon, assim como faz com todos os outros Digimons. Faz com que o Digicore dele mostre do que o Omegamon realmente é capaz, né? Então, uma coisa que muitas pessoas gostam de comparar é o Omegamon X com os Gundams, né? Ele realmente tem uma aparência bem semelhante ao que um Gundam demonstra. E faz sentido porque os Digimons e os Gundams já tiveram alguns criadores parecidos, então faz sentido que ele tenha alguma semelhança fisicamente. Então, assim, e outra coisa, pessoal, dados de todo tipo de coisa, informação de todo tipo de coisa vai para o mundo digital. Que coisas, informações de Gundams e outros tipos de coisas parecidas vão para o mundo digital não é novidade. Então um Digimon com uma aparência como essa não seria muito estranho, principalmente um Digimon extremamente poderoso como esse. O que o Anticorpo X faz pelo Omegamon X é melhorar suas funções em todos os sentidos da palavra. E ele, como eu disse, é um Digimon muito simples, muito básico. Ele corta e ele atira, então ele foi melhorado nessas coisas, né? Mas ele ganhou uma nova habilidade. Além de tudo isso, que é uma habilidade extremamente roubada, que possivelmente é uma das habilidades mais poderosas que existem em Digimon. Ele tem duas, mas uma delas é muito complicada. Então, quanto à aparência dele, pessoal, cheio de partes mais tecnológicas agora. O que acontece com a maioria dos Digimons X, né? Eles ficam com uma aparência mais desenvolvida. No caso de Digimons como o Omegamon, que são basicamente um cavaleiro que é feito de armadura, o corpo dele basicamente é uma grande armadura. Essa armadura demonstra ainda mais tecnologia, né? Mais pontas, mais lâminas, mais pedaços luminosos pelo corpo, pela armadura, né? Eles ficam normalmente Digimons mais complexos, mas muito bonitos no processo, né? E é interessante que tanto a cabeça do Wargreymon quanto a cabeça do Metal Garurumon, todo o braço, também se desenvolveram tecnologicamente também, né? Para ser formado um Omegamon X, pessoal, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Você pode ter um Omegamon que pega um anticorpo X, mas se um Wargreymon X e um Metal Garurumon X se fundirem, vai formar um Omegamon X também. Ou seja, existem duas formas. Nesse caso, como o Omegamon já era o Cavaleiro Real, ele simplesmente ganhou um anticorpo e assumiu essa forma. Então os braços se transformaram nas versões X também, automaticamente, né? No filme Digimon X Evolution, pessoal, o Alphamon se sacrifica, e quando ele se sacrifica, ele entrega o anticorpo X que ele tinha no corpo dele pro Omegamon, e assim o Omegamon se transforma no Omegamon X, né? Dos Cavaleiros Reais mesmo. Mas lógico que isso poderia acontecer de diversas formas diferentes. Não é porque é o anticorpo X que estava no Alphamon que isso é diferente. Não, é apenas que foi o acaso que fez aquelas coisas acontecerem. Então, sobre habilidades, pessoal, aqui é dito que o Omegamon serve para ter um senso de combate tão enorme, tão complexo, que tipo, teve um problema, ele quer resolver esse problema naquele exato segundo. Ele vai tentar resolver, principalmente se forem problemas na segurança da network, ou seja, os problemas que são sempre designados para os Cavaleiros Reais. Ele é aquele que vai fazer tudo e ele não aceita perder. Então ele sempre tenta o seu máximo. E por isso é dito aqui que ele tem duas habilidades que ele usa com o melhor de suas capacidades, né? Então, como eu disse, ele tem duas habilidades muito roubadas. A primeira das duas é chamada de Omega In-Force, né? Então, se você viu meus vídeos sobre o Alphamon, principalmente dessa coletânea de vídeos aqui, dessa série, lá eu mencionei que o Alphamon possui o Alpha In-Force, né? O Omega In-Force é uma habilidade semelhante àquela. São habilidades que apenas o Alphamon e o Omegamon possuem, mas são duas habilidades diferentes. No caso do Omegamon, o que essa habilidade faz? Ela permite que o Omegamon X pressinta, ele consegue prever o futuro instantaneamente, todo o tempo. Não interessa o que vai acontecer, ele sempre sabe o que vai acontecer. Então ele sempre toma a atitude correta. E aqui na descrição é dito que, em teoria, o Omegamon X é impossível de ser derrotado, porque ele sempre sabe o que vai acontecer, sempre, não importa o que for.
Porém, a gente sabe que recentemente nos capítulos de Digimon Chronicles X, o Omegamon X não foi capaz de derrotar seu inimigo, nem mesmo quando ele estava junto com os outros 12 Cavaleiros Reais junto com ele, né? Ou seja, essa habilidade aqui não foi invencível naquela situação. A segunda habilidade roubadíssima que ele possui é uma chamada All Delete, né? Que se traduz para deletar tudo. Que é uma habilidade que ele usa com a Grey Sword, né, a espada do Greymon, né? É uma Grey Sword muito mais poderosa agora, porque ela está na versão X dela. E quando ele desperta o poder dela, no seu máximo, ele consegue usar o All Delete. E o que é o All Delete? Bom, basicamente é dito que quando ele usa o All Delete, ele corta com a espada Grey Sword, ela não mais corta as coisas, mas ela apaga as coisas. Então se ela risca um inimigo, ele começa a ser apagado completamente. Essa habilidade é muito forte, tão forte que no filme Digimon X Evolution, o Omegamon X usou contra o próprio Yggdrasil, e o próprio Yggdrasil foi completamente apagado, né? Ou seja, muito forte, uma das coisas mais ridiculamente fortes que já foram criadas em toda a franquia Digimon, né? Essas duas habilidades por si só já fazem do Omegamon X um dos Digimons mais fortes que existem, né? E provavelmente uma das maiores forças que já foram colocadas dentro de um grupo de Digimon, em paralelo ali com o Alphamon. Ele também tem o Garurucanon, agora um Garurucanon muito mais poderoso, mas não é dito aqui que esse Garurucanon tem nada de especial. Então, pessoal, eu tenho uma teoria, né? A gente sabe que todos os Digimons Cavaleiros Reais X possuem as espadas Ultimate Battle, né? Até o próprio Alphamon tem a Ouryuken, né? Porém o Omegamon X não tem uma. E eu imagino que talvez a arma Ultimate Battle que o Omegamon X tenha, né? Só que ainda não foi nomeada desse jeito, seja a própria Grey Sword, né? Porque a Grey Sword desenvolveu o All Delete e mostra pra gente que a Grey Sword dele é muito especial. Talvez seja mais do que isso. Talvez ele tenha que misturar a Grey Sword com o Garurucanon para fazer uma arma nova. Talvez seja o próprio Garurucanon que vai ser revelado mais pra frente, que é uma Ultimate Battle. Mas não dá pra gente saber. Então, a minha suposição é que seja a Grey Sword, por causa do All Delete, né? Então, pessoal, esse é o Omegamon X. Sobre ele, isso é tudo, tá? O que eu vou estar fazendo agora vai ser falando um pouco dos Cavaleiros da Távola Redonda e para que a gente encerre o vídeo, então vamos embora. Então, pessoal, quando a gente fala do Omegamon em relação com Cavaleiros da Távola Redonda e tudo mais, ele é um dos Digimons desse grupo que tem menos a ver com grupos assim. Ele não tem detalhes, ele não tem referências, as coisas dele são todas baseadas em Greymon e Garurumon. Ele é um Digimon que, apesar de ser muito famoso, é muito simples, né? E a gente sabe que o grupo todo é meio que baseado nessas coisas, né? Então, assim, 3 Cavaleiros da Távola Redonda que eu acho que talvez possam ter dado de alguma forma alguma base para ele, tenham sido, em primeiro lugar, o Sir Bedivere, né? O Sir Bedivere, imagino que eu esteja falando o nome dele corretamente aqui, é um Cavaleiro da Távola Redonda que é muito importante em certas batalhas, mas uma parte super interessante dele é o fato de que ele tem a ver com a espada Excalibur, porque ele basicamente devolveu ela para a Dama do Lago, né? E ele perdeu um dos braços em uma luta, então ele continua lutando com apenas um braço por toda a sua vida. E a gente sabe que o Omegamon não tem os braços dele são basicamente cabeças de outros 2 Digimons, né? Então eu acho que por ele não ter um braço talvez tenha servido de alguma forma, talvez pelo fato de que além disso ele tenha a ver com a espada Excalibur e o próprio Omegamon usa uma espada muito importante também tenha, mas pode ser que não, pode ser que tudo isso não tenha nada a ver. O segundo seria o Sir Lucan, né? E o Lucan, apesar de não ser um cavaleiro que se vê falar muito, ele é um cavaleiro que sempre é visto como um dos cavaleiros finais das coisas. Então ele, por exemplo, foi um dos cavaleiros que ficou por último com o Rei Arthur, e que quando muitos cavaleiros morreram, ele foi o último a ficar de pé ao lado do Rei Arthur. E a gente sabe que o próprio Omegamon é baseado no final, no último, naquilo que termina, né? Então pode ser que o Lucan tenha servido de base, como também não.
E, por último, o próprio Lancelot, que era um cavaleiro muito sério de algumas formas, que era muito fiel, sua fidelidade era muito grande, mas eu acho que o Lancelot teria servido mais de base pro Duquemon do que pro Omegamon, né? Mas a gente sabe que a fidelidade, a lealdade do Omegamon também é muito grande a Yggdrasil, então faria sentido que ele fosse de alguma forma baseado no Lancelot também. Mas, pessoal, eu não conheço tanto assim de lendas arturianas, como eu sempre digo pra vocês. Então eu imagino que talvez ele seja baseado em outras coisas, ou talvez não tenha sido baseado em nada, até porque o Omegamon foi um dos primeiros Cavaleiros Reais a ser criado, e naquela época talvez eles não tinham ideia nenhuma de tábua redonda para fazer esses grupos, né? E é por isso que ele não tem a referência alguma, tá bom, pessoal? Então, sobre esse tipo de coisa eu deixo por aqui. Vou só pedir agora no final do vídeo que você deixe aí nos comentários tudo o que você acha do Omegamon e do Omegamon X. É muito importante que você deixe seus comentários são incríveis. Então, pessoal, eu adoro o Omegamon. Eu acho o Omegamon um dos Digimons mais legais que já foram criados. A ideia é simples, mas é uma ideia certeira. Eles fizeram uma coisa que foi certa no ponto que eles queriam, se tornou um dos Digimons mais famosos que existem, e até um personagem que muitas pessoas conhecem no mundo todo. É muito incrível, né? E faz sentido que ele faça parte de um grupo como esse, que é basicamente um grande grupo formado por grandes cavaleiros, né? Ele é um dos maiores. Então, pessoal, deixando esse vídeo por aqui, vou só pedir, mais uma vez, que se possível, vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, clica no sininho para mais notificações, e se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Deixo um abraço carinhosíssimo para todos vocês. Lembrando, esse daqui não é o final dessa série. A gente vai ter mais vídeos ainda, falando sobre outras coisas ainda que tem a ver com os Cavaleiros Reais. Valeu? Então, até a próxima, Dia Escolhidos. Fui! Tchau, tchau!